São Paulo vai voltar aos treinamentos nesta segunda-feira, depois da última semana que treinou até sábado, domingo foi de descanso. Na segunda-feira o elenco vai se reapresentar e vai ter trabalho duro até o sábado. O São Paulo vai treinar na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira e também no sábado, 4 dias no período da manhã, e na terça-feira e na quinta vai fazer um treinamento de 2 períodos. Tanto treinar pela manhã, por volta das 10, 10 e 15, e também terá um outro período às 3 horas. É importante relembrar que a comissão técnica do Dorival Júnior acredita que esse tempo será crucial para conseguir recuperar o time mentalmente, fisicamente, tecnicamente e também taticamente. A comissão tem feito alguns trabalhos específicos, tem buscado alguns testes físicos, tem buscado também alguns alinhamentos para tentar implementar rapidamente a sua filosofia de jogo dentro da intertemporada. Lembrando também para a nossa audiência rotativa, o São Paulo cancelou os amistosos que teria no mês de julho, né? A ideia era fazer alguns amistosos, pelo menos 2, no dia 7 e 12, e no dia 12 seria com o Fluminense. Mas a comissão técnica entende que o melhor realmente nesse momento seria somente a realização de jogos-treinos, porque aí seria uma carga menor ali de esforço e também você poderia fazer algumas questões mais táticas num ambiente um pouquinho mais controlado. Então, por conta disso, o São Paulo não realizará esses amistosos, ficará realmente somente nos jogos-treinos. Como é que tá a sua expectativa para essa intertemporada? Você acha que o Dorival vai dar o jeito desse time? Quero muito saber a sua opinião nos comentários, tá? Pra gente avançar, a Arboleda terá uma reunião nesta segunda-feira, no dia que ele vai se reapresentar, né? Neste dia 22, ele ganhou uma semana a mais de folga do departamento de futebol do clube. Nesta segunda-feira ele estará, ou pelo menos é aguardado, no Super CT. Terá uma reunião com Rafinha, Maciz e Dorival Júnior. A expectativa é de que a conclusão desta reunião seja para uma reintegração do Arboleda. A conversa com o Dorival será crucial para saber realmente se o Arboleda estará disposto a retornar ao São Paulo e estará disposto a atender às condições para o seu retorno. Do que a gente tem de informação, primeiramente, um dos motivos mais cabais para o Arboleda também ter ficado bem chateado era o Rui Costa. O Arboleda personificou a culpa da sua saída e do seu abandono ao clube ao tratamento que o Rui Costa teve perante ele. Com a saída do Rui Costa, se elimina a pessoa com quem ele tinha esta briga, já que Rafinha e Maciz eram pessoas ali que estavam dispostos a trabalhar nessa reintegração. Um outro ponto é, o técnico Dorival Júnior quer contar com o Arboleda. Ele entende que o Arboleda pode ser muito importante para o seu sistema de jogo e há o entendimento que o Arboleda pode ajudar em muito o técnico Dorival Júnior. Outro ponto importante, o Arboleda terá que se desculpar com todo o grupo. Os jogadores do São Paulo também não gostaram da postura que o Arboleda teve. É evidente que ele é amigo de muitos caras ali, muitos ficaram chateados, mas estariam dispostos a, por que não, a aceitar essa reintegração. Só que isso passaria muito por um pedido de desculpas do Arboleda com todo o grupo. Isso será um fator também crucial para ter a sua reintegração. Do que a gente tem de informação por parte do staff do atleta, a expectativa também é de uma reintegração. Contei com exclusividade para vocês no dia que o negócio com o Santos acabou melando, de que, em meio a todo o cenário que foi imposto pelo São Paulo, o Arboleda tinha o desejo de retornar ao São Paulo. Era uma informação que a gente tinha, que a gente apurou, que a gente conseguiu com as pessoas cruciais nesta situação. E é possível que, ao término desta segunda-feira, ficaremos de olho para trazer essa informação, seja primeiro, seja segundo, seja terceiro, com exclusividade ou não, mas o importante é trazer a informação correta e apurada. Se até o fim do dia teremos ali a oficialização dessa reintegração do Arboleda. Jogo para você. Você acha que o Arboleda deveria ser reintegrado ao São Paulo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bora trazer mais informações. A negociação por Arthur. Bora continuar trazendo mais detalhes sobre o São Paulo. Cédric Soares está de saída do São Paulo, você já sabe, mas tem mais algumas equipes que estão interessadas na contratação do jogador. O staff do atleta conversou com algumas equipes e essas 3 equipes foram dadas por exclusividade
pelo radar da bola. A gente trouxe na semana passada outras equipes, o Getafe, o Elche, o Estoril e algumas equipes do futebol português. O Braga também era uma das equipes. E aí agora, as equipes que estão de olho na situação do jogador são o Rio Ave de Portugal, o Pisa da Itália e o Konyaspor da Turquia. Foram equipes que o staff me confirmou que conversaram nas últimas semanas. A expectativa de todo o entorno do Cédric Soares seria de até o final do mês eles conseguirem uma liberação realmente e um novo destino. É importante trazer que no caso do Cédric Soares, como também foi uma decisão tomada em conjunto pelo departamento de futebol, alinhado com a comissão técnica, isso segue imutável. Então Cédric Soares continua fazendo parte dos atletas que não estão nos planos e a ideia do seu staff é de conseguir essa liberação. O acordo que tinha com o Rui Costa, que também será corroborado com o Rafinha, é o seguinte: Cédric Soares mantém o seu contrato com São Paulo até 2027, só que ele está liberado nessa janela de transferências para buscar um novo clube. Enquanto ele não consegue um novo clube, ele ainda tem contrato com São Paulo. Esse contrato só será rescindido de maneira amigável se ele conseguir um novo destino. Até porque o Cédric Soares já ficou livre no mercado e ficou um ano livre no mercado. Então o staff também tem esse receio dele acabar não conseguindo um novo destino. Se ele não conseguir um novo destino, ele vai continuar tendo seu contrato vigente com o São Paulo mesmo fora dos planos. Mas é mais ou menos toda essa situação que está esse imbróglio do Cédric Soares. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e entender se de fato ele conseguirá um novo destino, um novo clube para continuar jogando. O que você acha dessa história? Quero saber a sua opinião nos comentários, tá? Seguinte, antes da gente trazer as informações, vou dar um pitaco sobre essas três informações que eu trouxe. Preciso falar sobre o zagueiro e também sobre a negociação com o Arthur Chaves e também sobre uma informação de bastidor, né? Primeiro, sobre a semana do São Paulo, acho que o Dorival Júnior tem batido muito na tecla de trabalhar, né? Os caras vão trabalhar aí na escala 6x1 nessa semana, vão trabalhar de segunda a sábado e acho que isso é muito importante. O Dorival mostrando realmente que quer fazer esse time jogar. Sobre o Arboleda, confesso para vocês que mantenho a minha opinião de que ele não deveria ser reintegrado. Acho que o que ele fez foi muito grave. Acho que realmente toda essa situação que aconteceu não dá para ele retornar. Eu, como São Paulino, não vou gostar de vê-lo novamente com a camisa do São Paulo. Só que eu também não posso ser hipócrita, eu não posso ser burro de acreditar que o Arboleda também, o jogador Arboleda não faz falta para esse time. O Arboleda é disparado o melhor zagueiro, a bola aérea do São Paulo virou pífia sem a presença dele. Então, assim, tem contrato, eu entendo o clube querer reintegrá-lo, já que também não há uma competência para conseguir um novo zagueiro no mercado. O São Paulo faz 21 dias que não joga. O último jogo foi contra o Remo. E o então diretor de futebol foi incompetente a ponto de não conseguir um zagueiro. Tá indo para o segundo zagueiro tentando, outros nomes que surgiram e em 21 dias não conseguiu trazer um zagueiro que era a prioridade máxima do São Paulo. Aí você tem uma incompetência, um clube que está praticamente falido financeiramente, que não tem dinheiro para praticamente nada, e você acaba se sujeitando a essa humilhação de ter um jogador que é bom, que dentro de campo tem importância, só que por tudo que ele fez, se fosse em qualquer outro clube, se a gente tivesse uma mínima questão financeira tranquila, uma mínima qualidade profissional para buscar nomes interessantes no mercado, se a gente tivesse um clube hoje que minimamente respira no dia a dia de maneira profissional, o Arboleda jamais vestiria a camisa do São Paulo. Mas como é um clube largado, um clube que não tem profissionais competentes, que estavam à frente do seu departamento de futebol, e tudo isso que aconteceu, a gente vai ter que se sujeitar a isso. A gente vai ter que engolir o nosso orgulho como São Paulino, a gente vai ter que engolir tudo isso que o Arboleda fez, porque a gente está desesperado, porque se não é isso, a gente vai ter que aguentar outros zagueiros ali que não tem condições nenhuma de estarem vestindo a camisa do São Paulo. Então, assim, para mim, não importa se você é a favor da vinda, do retorno ou não do Arboleda. Para mim, o ponto central é que ponto chegamos no São Paulo. A que ponto estamos? Era um volante lá, o Alisson, que também iria voltar, que tinha negociado com o rival, foi tomar cafezinho lá com o rival, entendeu? E iria voltar a jogar se não fosse o Fluminense do Zubeldia. É o Arboleda, mostra que esse clube realmente virou uma várzea em muitas questões e é uma personificação do que era a figura da principal pessoa do departamento de futebol. A gente espera que agora, com o Rafinha,
com o Macis tendo um pouquinho mais de liberdade para tomar as decisões, com um novo executivo de futebol, que a gente consiga realmente ter um clube minimamente organizado. A gente não quer muito, tá? A gente não quer um grande profissionalismo, não. A gente vai trabalhar por etapas. Não precisa da noite para o dia ser um futebol profissional, mas pelo menos que caminhe para isso. E a gente espera que isso aconteça. Esse caso do Arboleda é triste. Talvez necessário o retorno, mas é triste o São Paulo ter que se humilhar por um jogador que tem 35 anos, mas parece que tem 18. Sobre o Cedric Soares, chovendo molhado. Tchau, um abraço. Bora trazer mais informações do São Paulo Futebol Clube? As negociações com Arthur Chaves pode melar. Tem uma última reunião que vai ser uma proposta que vai ser enviada pelo São Paulo nesta segunda-feira, mas não há mais um otimismo e essa situação do Arboleda corrobora com isso. A ideia do São Paulo seria se retirar das negociações para realmente ficar com o Arboleda. Muito porque o Hoffenheim ainda quer uma compensação financeira e o São Paulo entende que também o Arboleda ficando por pelo menos mais 6 meses, o São Paulo pode valorizar o atleta para que, quem sabe, ele saia numa situação um pouco mais vantajosa no final do ano. Então o Arboleda seria um serviço de emergência, pelo menos nesse quesito, o que faria o São Paulo abrir mão da negociação com o Arthur Chaves. O São Paulo ainda terá essa proposta enviada na segunda-feira, mas, repito, não há ainda um grande otimismo. O São Paulo se mantém nas negociações, as conversas seguem, terá um diálogo importante também com o Nassif, que é o empresário do atleta, para tentar intermediar esse cenário, mas hoje o São Paulo já não há mais um desespero tão grande para conseguir essa contratação, muito por conta dessa possibilidade de retorno do Arboleda. Então, Arthur Chaves ainda é em pauta, mas perdeu muita força. A não ser que aconteça uma reviravolta, que o Hoffenheim aceite os termos que serão ofertados pelo São Paulo, bem difícil dele acabar se tornando reforço do tricolor paulista. Mais um negócio que não deve acontecer no São Paulo Futebol Clube, lembrando que já nessa janela de transferências o São Paulo tentou a contratação do Domingos Duarte, mas não houve um acordo com o jogador, que neste caso não era nem o clube que estava impedindo, já que ele estava livre no mercado. Para a gente continuar, o Maripan, zagueiro chileno, poderia ter jogado no São Paulo. Ele foi um dos nomes que foram oferecidos através de intermediários e do próprio staff do jogador, e ele fechou com o Internacional. Mas aí, nesse caso, eu acho que o São Paulo fez bem e vocês vão entender alguns detalhes. O Internacional fechou a contratação do Guilherme Maripan, chileno, que vai assinar com o Internacional até 2028. E aí a gente vai trazer detalhes. Ele não renovou com o Torino da Itália, onde ele jogou a última temporada. E aí, olha o contrato que ele queria, e o Internacional topou este contrato. O Maripan queria, quando ele foi oferecido ao São Paulo, um contrato de 3 temporadas, e foi isso que ele conseguiu, 26, 27 e 28 com o Internacional. Ele queria também um salário de 2,5 milhões de dólares por ano livres de impostos. Então o São Paulo ainda teria que arcar também com toda essa tributação. Além disso, ele queria 2 milhões de dólares em luvas, que poderiam ser diluídas durante todo o contrato. Com tudo isso, o salário do atleta mensal chegaria a mais de 1 milhão de reais. É um zagueiro de 32 anos, que o São Paulo chegou a perguntar mais detalhes quando ele foi oferecido, e quando recebeu essas condições, o São Paulo cortou, vetou completamente essa contratação. O Internacional pagou para ver e vai fechar essa contratação, isso se já não fechou com o Maripan. Você conhece esse jogador? Você acha que é numa boa? Quero saber a sua opinião nos comentários. Só uma nota para fechar. Com a saída do Rui Costa, o São Paulo não tem mais nenhum representante da gestão Casares no departamento de futebol. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Deixa eu falar aqui, aí surgiu o nome do Edmilson na jogada, e aí vazaram essa conversa do Macis com o Edmilson, para o Edmilson poder ser um possível futuro diretor aí do São Paulo, tá? E essa ficou a situação. Zanqueta, o Edmilson, muitas perguntas nesse sentido hoje para mim. Zanqueta, o Edmilson, ele não é dono do SCA? Vamos lá, o Edmilson ajudou a fundar o SCA, acabou de fundar, ele fundou o SCA e ficou como CEO durante um tempo. O SCA Brasil era dele junto com um grupo de investidores japoneses. O Edmilson, no meio do ano passado, ele, se eu não me engano, e aí eu estou falando para vocês com base no que eu apurei, eles entregaram a gestão e os demais ações do SCA para esse grupo japonês, e o Edmilson se desligou por completo do SCA, tanto que ele foi buscar outras funções. Isso é o que é oficialmente dito.
Eu não sei dizer para vocês se existe algum documento, algum papel em que o Edmilson ainda seja dono do SCA ou do clube. Acredito que se vier para o São Paulo, provavelmente ele não vai tentar fazer negócio nenhum ali, seria demais. Ainda mais com os últimos acontecimentos do São Paulo, está muito complicado com relação a isso aqui. Acho que é até um exagero com relação a isso, entendeu? Com relação à escolha do profissional Edmilson, agora eu vou comentar com relação à escolha do profissional Edmilson. Eu gosto, acho um cara inteligente, fala várias línguas, conhece do futebol, tem bom relacionamento, é um cara tranquilo, é um cara que tem um perfil fácil de lidar e é um cara que entende do riscado do futebol. Isso me agrada muito. O que ele não tem, tá? Falei o que eu acho de bom e vou fazer o contraponto porque a gente não pode fazer nunca uma elogio cego nem uma crítica cega. O Edmilson ele não tem bagagem de negociação de jogadores no porte dos quais o São Paulo está querendo negociar. Por que deu certo, por exemplo, um Remo buscar um Marcos Braz? Porque o Marcos Braz fez todas as negociações do Flamengo. Então, o cara fazia? O cara sabia fazer aquilo com o pé nas costas. Por que você tirou o Spindle do Flamengo e deu certo? Porque o cara estava acostumado e sabia fazer isso com o pé nas costas. Então, eu estou dando exemplo de dois caras que saíram de outros clubes e sabiam o que fazer. O Edmilson, igual o Juninho Paulista, que também era um nome que até me veio na cabeça, que já foi durante muitos anos do Ituano e fez um bom trabalho lá, que todo mundo elogia muito, são caras que tiveram trabalhos e fizeram formatações de andamento de serviços e desempenho dentro do trabalho, diferente, bem diferente, do que é um clube como o São Paulo, que está sem grana, bagunçado, que tem que fazer muito esforço. Então, assim, é uma coisa complexa de avaliar, não que o cara não consiga se desenrolar e tecnicamente, vamos falar assim, da parte de gestão, ele não consiga ser um bom gestor, ele não consiga desempenhar, não é isso. Só estou falando que, às vezes, o falta de cacuete e entendimento, às vezes, uma malíciazinha em determinadas negociações pode fazer falta. Eu estou dizendo pode, não estou dizendo que vai. Agora, se a gente parar para pensar, por exemplo, que o Mirassol tem diretores, tem gerentes, tem gestores que não necessariamente tinham feito grandes trabalhos em grandes clubes e fizeram grandes gestões. Se você parar para pensar, por exemplo, no cara que a gente até falou, Rafael Rezende, que foi head scout no Botafogo, nunca tinha trabalhado como head scout, só tinha se preparado como estudioso. Foi lá trabalhar e fez um bom trabalho. Então, a gente pode também ter uma certa crença, uma esperança de que um cara chegando como Edmilson faça um bom trabalho. A questão é quando o Edmilson vai estar disponível e quando ele vai poder atender aos interesses do São Paulo. Com certeza, o pessoal fala muito do Leonardo. O Leonardo seria incrível. Eu não sei se o Leonardo conseguiria trabalhar nessa putaria que é o futebol brasileiro, nessa zona que é aqui, cara. Porque na Europa é diferente, a coisa é bem mais profissional, os contratos são de longo prazo, os clubes têm regras muito rígidas. O Brasil, cara, é um bunda lelê, vocês sabem como é que funciona. O negócio é uma bagunça do caralho. Então, não sei até que ponto o Leonardo seria um bom nome. Nesse caso, você vai falar assim, mas vai fazer avaliação pelo tipo de diretor? Talvez, igual o pessoal fala, talvez o próprio Marcos Braz seja um nome interessante. A questão é que o cara só teria 5 meses de São Paulo. E para fazer 5 meses de São Paulo, o cara provavelmente vai falar, quero muito dinheiro. Não é que o cara não aceita, o cara até aceita, mas o cara vai falar, eu quero uma bala para isso. O cara vai falar, então eu tenho que ser muito bem remunerado para topar esse desafio aí. Aquele brasileiro do Mônaco é bom, Zé, só que esqueci, é o Thiago Escuro. Sim, Matheus, só que ele tá lá super bem, contratou, tem um salário, o cara tá na Europa, o cara tá estabilizado, tá sendo visto por outros clubes europeus. Ele contratou o Felipe Luiz agora, faz investimentos, o Mônaco tá crescendo. Então, assim, é uma vantagem, né, para o cara. Dificilmente o cara sairia de lá para vir para o São Paulo, ainda mais para ficar aqui 6 meses, sem chance nenhuma. Sem chance nenhuma, entendeu? Antônio Ramos, essa bagunça política pode atrapalhar o trabalho de Edmilson? Claro. Atrapalha o trabalho de todo mundo, amigo. Atrapalha até a gente que é só torcedor. Atrapalha todo mundo. Zanqueta, como ficam os assuntos do Rui Costa com a saída dele? Antes eu quero falar do Caleb, tá? O Caleb,
é um jogador, deixa eu só ler aqui quem é o Caleb, pra você ter uma ideia. O Caleb, ele é um jogador que ele foi sub-17 do São Paulo e depois ele foi sub-20 do São Paulo. Ele pega um sub-20 Atlético Mineiro, volta para o sub-20 do São Paulo. Então ele é do São Paulo da base. Ele fez a base do São Paulo. O Caleb, nós vimos ele jogando pelo Atlético Mineiro, né? E aí, ele depois foi para o Fortaleza e o Fortaleza o emprestou para o Alavés da Espanha. Olha que coisa extremamente interessante aqui. Isso aqui é muito interessante. O Caleb, ele é meia, tá? O São Paulo tá precisando de um meia e ele realmente, ele é meia. Ele joga hoje a La Liga da Espanha, fez 19 jogos lá. Ele tem hoje 26 anos, ele é muito novo. Ele é o meia Caleb de 26 anos que joga na Espanha hoje, depois de ter uma passagem ganhadora, vitoriosa pelo Atlético Mineiro e uma passagem bastante apagada pelo Fortaleza. O Caleb, no Atlético Mineiro, ele fez ali 72 partidas, ele fez 6 gols, deu 4 assistências, é um número bem baixo. Só que ele participa das campanhas do Campeonato Mineiro. Ele ganha 2020, 21 e 22 com o Atlético Mineiro. Então ele ganhou 3 mineiros lá. Ah, o Campeonato Mineiro não quer dizer muita coisa, concordo. Agora ele também ganha o Campeonato Brasileiro também, e ele ganha aquela Copa do Brasil, quando o Atlético Mineiro ganha Brasileiro e Copa do Brasil em 2021. Então em 2021, o Caleb hoje ele tinha 21 anos, só 21. Ele era muito novo. Ele chegou lá e ganhou com o Atlético Mineiro o Brasileirão de 21 e a Copa do Brasil de 21. E aí depois ele ganha aquela Supercopa também com o Atlético Mineiro, até que ele vai embora depois do Atlético Mineiro, ele vai lá para o time do Fortaleza, que isso aconteceu em 2025. Ele ficou no Atlético Mineiro um tempão, e aí depois ele vai em 2025 pro Fortaleza. Chega lá, ele bate e vai embora para o Alavés, tá no Alavés agora e tá voltando para o Fortaleza. Vamos lá. Isso aqui vai ser muito interessante, hein? O contrato dele de empréstimo com o Alavés da Espanha acaba agora, dia 30 de junho. Então ele volta agora para o Fortaleza. O Fortaleza, time do Ceará aqui do Brasil, ele emprestou o cara para o Alavés. Então dá para entender que o Fortaleza não tá tão na pegada, tão na vontade de ter o Caleb. Ou ele emprestou com opção de compra, o cara tá voltando aqui agora. Se o Alavés não comprar, ele volta agora para o time do Fortaleza. O Caleb, ele tem uma questão aqui que eu achei muito louca, que é o fato do São Paulo ter o Maílton no Fortaleza. Muito se falou do Pochettino vir para o São Paulo. O Atlético, o Fortaleza, ele tem alguns meias lá. E um deles, sendo o Caleb, equipe de base do São Paulo, campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro, tricampeão mineiro e também de Supercopa ali com o Atlético Mineiro. São 6 títulos no Atlético Mineiro. O cara que tinha 21 anos, 22 ali. Agora ele vai embora a Fortaleza, vai para o Alavés, volta a Fortaleza. O São Paulo não pode tentar com esse jogador de 26 anos, que tem a idade ali do Maílton, muito próximo do Maílton. O São Paulo não pode tentar a troca do Caleb pelo Maílton. Hoje, o São Paulo, ele tendo um novo diretor de futebol, tendo Lucas Ramon como lateral direito, Moreira reintegrado ao time como lateral direito, tendo o Mike, que é um lateral da base, e mais o Igor Felisberto, todos para brigar posição, você tem aqui a lateral direita coberta, tranquila, não tem problema nenhum. Só que o Maílton é nosso, e o Maílton no Fortaleza não é qualquer um. Ele é um jogador interessantíssimo que o Fortaleza adora. Ele é o tipo de cara que o Fortaleza vai fazer esforço para comprar, igual o Vitória da Bahia comprou o Eric. É um jogador que se encaixou, ele se adaptou muito bem no Fortaleza. Então agora, se o Caleb tá voltando pra lá, e o Caleb ele é meia, ele faz ali segundo volante, mas ele é principalmente meia. Tanto que ele cai pra ponta direita. Vendo aqui no Transfer Market, ele é um meio campista, meia de ligação, joga como meio atacante e cai na ponta direita. Então ele faz a parte do meio campo que é a do Cauli, que faz também essas partes, só que o Cauli, em vez de cair ponta direita, ele cai na ponta esquerda. Mas ele é meia também. O problema do Cauli, ele não é nosso, para ter que pagar uma fortuna pro Bahia. O problema de ter o Caleb aqui, só convencer o Fortaleza, mas nós temos a argumentação de que o Fortaleza tem o nosso Maílton, Fortaleza quer o nosso Maílton e para tanto nós podemos ter aqui o Caleb, que pode ser um fiasco, vai custar nada se ele for um fiasco. Agora, se ele for um cara vencedor, e se ele for aquele ganhador do Atlético Mineiro que jogou os seus joguinhos lá, teve seus números modestos, mas estava na campanha. Então agora você olhar pro São Paulo, que tem o Cauli, que é do Bahia, que nem é nosso, que custa uma fortuna, tem o
Pedro Ferreira, que se for bem o São Paulo vende. Tem o Luciano, que nem meia é, e o Lucas Moura nessa questão renovação contratual, nessa questão contusões, assim, todo dia. O Lucas também é um jogador complicado. Então, se você pensar no Caleb, risco zero, daria pra trazer, não daria não? Acho o Caleb um cara extremamente interessante e eu traria pro São Paulo agora pra ver se ele consegue finalmente se adaptar ao São Paulo e fazer história aqui. É um cara que você fala, poxa, o Caleb é fraco. Pô, base do São Paulo sub-17. É base do São Paulo sub-20. Isso quer dizer que ele é um cara do São Paulo que sempre esteve no São Paulo e que deu errado aqui, talvez deu errado, não deu certo, mas no Atlético Mineiro deu certo. Até o passo que o Fortaleza mandou o cara para o Alavés da Espanha. Então, assim, não é um jogador também qualquer que você ignora, simplesmente. Não. Vamos pensar agora em negócio. Temos o Maílton no Fortaleza. Por que não trazer o Caleb para cá, dada a complicação que o São Paulo tem enquanto dinheiro, não quer gastar com contratações, e o Caleb é o meia que o São Paulo não tem, que pode vir de graça e solucionar nossos problemas. Eu acho a ideia brilhante. Mas eu queria ouvir tua opinião. Eu, olhando tudo aqui, só vi ponto positivo, tá? Não vi nenhum ponto negativo com a venda do Caleb. Mas queria ouvir tua opinião. Faz sentido? Gostou da ideia? Vamos aí falar pro São Paulo trazer o Caleb ou não vamos? Quem estaria no São Paulo para voltar?